Neste argumento, eu vou entrevistar o senador Elmano Ferrer, do PTB do Piauí. Nós vamos conversar um pouco sobre a conjuntura política brasileira. Senador, nós estamos aí vivendo um momento de expectativa, diria até um momento difícil, a nossa economia está passando pela necessidade de ajustes. Como é que o senhor, como representante do Piauí, recém-chegado aqui no Senado Federal, está vendo esse momento político brasileiro? Veja, você falou sobre as dificuldades que está vivendo o Brasil, sobretudo no aspecto de vista econômico, e eu pergunto, e dentro disso o Piauí, que é uma das economias mais vulneráveis? Eu sou otimista. Veja que nós avançamos muito. Não resta dúvida de que nós estamos atravessando um problema de ordem econômica, mas, sobretudo, também de ordem política. E dentro da ordem política é bom que se diga a questão moral, a questão ética, que talvez esta seja a grande preocupação do povo brasileiro. Com relação à economia, nós avançamos. Estamos avançando. Não resta dúvida de que há um problema conjuntural aliado a essa questão que eu me referi, da ética, dos problemas que afloram e a sociedade está a exigir providências necessárias, inadiáveis, e está acontecendo. Nunca as instituições do Brasil foram tão fortes. Nós estamos há 30 anos de uma democracia plena, uma democracia em que todos se manifestam, vão às ruas e devem continuar ocupando as ruas. O senhor teme que esse processo de inclusão tão importante que houve nesses últimos anos possa sofrer alguma interrupção ou possa ser revertido mesmo em função da crise, ou seja, aumentar o desemprego, aumentar, ou seja, a classe C e D que tinham ascendido, sofreu uma reversão nesse processo? Veja, é inegável dizer que, em função do que passa o Brasil hoje e outras economias do mundo, dificuldades virão e já estamos enfrentando. Agora, o que se torna necessário e fundamental, no meu entendimento, é o diálogo, é a negociação, o entendimento, e creio que nós atingimos um grau de maturidade suficiente para administrar crises maiores que o fizemos no passado. E essa eu creio e confio nas instituições. Veja, quando a gente se refere a questões morais, éticas, nunca as instituições estiveram tão fortes como estão nesse país. Veja esse processo em andamento que nós vivenciamos hoje, em que o Ministério Público Federal, em que a Polícia Federal, a inteligência da Receita Federal, não é? E a própria Justiça Federal está dando um exemplo para o país, o quanto representa a democracia. E eu sei e tenho convicção de que chegaremos, quer dizer, é isso que a sociedade tem nas ruas a exigir, quer dizer, chegaremos, quer dizer, às verdades, com a apuração dos fatos que estão em andamento, a punição, nunca se viu nesse país, quer dizer, empresários ricos, esse empresário já na justiça, em prisões, quer dizer, políticos, ex-ministros, enfim, a gente nota que isso é uma consolidação das instituições democráticas. Com relação ao emprego, aos agentes econômicos, nós vivemos uma preocupação muito grande. Você veja que a China, há pouco tempo, crescia a 11%. Hoje está crescendo a 7%. Nós estamos realmente com problemas. Daí a necessidade dos ajustes. A grande questão... Um parlamentar da base do governo pretende apoiar os ajustes fiscais quando eles chegarem aqui e forem discutidos e votados. Veja, há matérias importantes que merecem rediscussão. Com relação, por exemplo, à questão de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, nós temos que discutir isso. Com relação a um aprofundamento mais de questões dessa natureza. Estamos realmente na base, somos da base do governo, mas também temos compromissos com trabalhadores, com a sociedade.
E a democracia nos leva a isso, à discussão. Você veja que amanhã, está vindo aqui, a comissão CAI, Comissão de Assuntos Econômicos, o ministro da Fazenda. Quer dizer, isso é um gesto de grandeza e está cumprindo uma obrigação e vir ao parlamento, os representantes do povo, para mostrar, quer dizer, até onde vai, quais as consequências, o impacto dessas medidas, que se refere a direitos, às conquistas trabalhistas e também, de outra parte, o que o governo vai fazer em termos de cortar, como se diz popularmente, na carne, não é? E o que a sociedade tem que contribuir. Eu sou pelo diálogo, pelo entendimento, vejo aqui no Senado Federal, essa Casa da Federação, grandes senadores, ex-governadores, ex-ministros, tem ex-presidente, enfim, eu creio que é no parlamento, é aqui nesta casa onde nós vamos buscar e construir uma saída democrática para os problemas que nós atravessamos, quer sejam de ordem política e de ordem econômica, consequentemente social. O senhor se inclui entre aqueles que consideram que é muito importante se discutir também uma reforma política? E dentro dessa reforma política, a questão do financiamento, o senhor é a favor do financiamento privado, por empresa, ou financiamento público? Veja, quando se fala em financiamento, se eu for atrás de um financiamento em um banco, como sempre fui como servidor público, eu vou pagar o custo desse empréstimo. Então, eu, sinceramente, particularmente como senador, como homem público, agente público, eu não concordo com o financiamento de empresas a candidatos a partidos. Aí creio que nós vivemos numa sociedade que todos, nós, perante a lei e perante, sobretudo, nas disputas eleitorais, temos que ir em situação de igualdade. Daí porque eu considero, primeiro, essa questão do Instituto da Reeleição. Uma questão de princípio, eu sou contra, certo? Coincidência de mandatos, não é possível. Eu digo isso porque a gente está lá na base, todos que estão nessa casa, quer seja aqui no Senado ou na Câmara, sabe o quanto é difícil fazermos eleição no Brasil a cada 2 anos. A cada 2 anos. Isso tem um custo muito grande. Então, e no que tange as reformas, as profundas reformas que temos que fazer, e a sociedade está a exigir isso, se não fizermos, eu não sei o preço de não fazermos, quanto vamos pagar por isso, quer dizer, que temos que fazê-las. E quais são? Eu sei que também não podemos discutir aqui, num curto espaço de tempo, 20 itens da grande reforma que todos aspiramos, mas pelo menos naqueles pontos essenciais, fundamentais e consensuais, sobretudo, vamos fazer. Eu falei aqui do Instituto da Reeleição, da questão da coincidência de mandato, das eleições do mesmo tempo, que tem discordância, respeitamos os prós e os contras, mas pelo menos nós temos que trabalhar aqueles pontos que há um consenso, E agora não podemos mais adiar, é empurrar com a barriga. Isso aí o povo não aceita mais. Nós temos que fazer... Essas últimas manifestações têm mostrado isso, não é, senador? Que há um clamor no sentido de se dar um rumo político nessa questão das reformas, bem claro, não é? Veja, isso está nas ruas. Isso está nas ruas. Você sente isso também lá em Teresina, no Piauí, também? Eu sou servidor público, eu sou homem do povo. Eu entrei na vida pública com 62 anos. Conquistei o mandato de senador com 72 anos. Não é? Quer dizer, eu sou um homem do interior. Conheço o interior, vivo o interior e conheço os problemas. E vejo que há um descrédito popular com relação à política, e os políticos, isso é lamentável. Os partidos. Isso é uma realidade. Agora, temos que buscar uma saída para isso. Não há democracia, e nós conquistamos a democracia. O exemplo mais longo na história moderna e contemporânea do Brasil, 30 anos de democracia. Temos que preservá-la e não há como retornar, não há retrocesso, porque a sociedade não aceita. Então nós somos um país, uma economia expressiva, desigual, muitas desigualdades ainda no Brasil, poucos ricos, muitos pobres, regiões com desigualdade que existe entre as regiões e dentro das próprias regiões. Então é isso que nós temos que ter um discurso mais aberto, um discurso mais franco. Nós temos que nos juntar, nós temos que nos unir.
Nós somos uma nação com mais de 200 milhões de pessoas. Não é fácil você administrar isso aí. Então, eu aposto no diálogo, na compreensão, no entendimento, na negociação, e não há outra saída a não ser passando pelo parlamento, que é a Casa do Povo. É aqui onde estão as soluções e aqui nós vamos encontrá-las e fortalecer cada vez mais a nossa democracia. Senador, muito obrigado pela oportunidade dessa conversa. Vocês acabam de assistir uma entrevista com o senador Elmano Ferrer, do PTB do Piauí. Aqueles que quiserem encaminhar sugestões, comentários ou críticas podem fazê-lo via Alô Senado, no número 0800 61 2211 ou através do nosso portal na internet, no endereço www.senado.leg.br/TV. Até um próximo argumento aqui na TV Senado.